Olá, pessoal. Bem-vindos ao Mapet Integra. Eu sou a Petiana Sara Dias Moura. Eu vou falar para vocês sobre o preto nas telas e como a representatividade impacta a vida de pessoas negras através da indústria televisiva. Esse é o cineasta Jefferson D. e foi um dos homenageados da segunda edição do Festival Cinema Negro em Ação. É um evento realizado pela Secretaria do Estado de Cultura, SEDAC, por meio da Casa de Cultura Mário Quintana, CCMQ, e do Instituto Estadual de Cinema Lecine. Aconteceu em formato híbrido, do dia 20 a 27 de novembro, como parte das comemorações do cinquentenário do Dia da Consciência Negra. A segunda edição aconteceu ano passado, em 2021. Esse ano, já estamos perto, já estamos em novembro, vai acontecer novamente. E eu queria começar minha apresentação questionando, né? Esse cineasta teria a oportunidade de ser homenageado em qualquer outro festival que não fosse o cinema negro, que não acontecesse na data, né, da consciência negra? Mas antes da gente começar falando de cinema, eu quero falar de genética. E para isso eu usei a entrevista do médico geneticista Sérgio Danilo Júnior Pena, que fez uma pesquisa sobre o genoma humano. Então, determinado por algo entre 20 ou 30 genes, um número pequeno entre os mais de 20 mil que compõem o genoma humano, a cor da pele nada diz sobre a capacidade intelectual do indivíduo. E Sérgio Danilo ainda afirma que a cor da pele é apenas uma adaptação geográfica. Há pessoas com pele escura nas regiões equatoriais de todo o globo, que é onde há mais insolação. E aí, em 2007, em um estudo encomendado pela BBC, emergiu a questão do sambista carioca Negrinho da Beija-Flor, que é o nome artístico de Luiz Antônio Feliciano Marcondes. Mesmo tendo incorporado a cor da pele no nome artístico, vimos que ele tinha 67,1% de ancestralidade europeia e apenas 31,5% de africana. Ou seja, ele era muito mais, geneticamente falando, um europeu do que um africano. Mas por quê? O cromossomo Y da linhagem paterna é predominantemente do colonizador europeu. E o DNA mitocondrial da linhagem materna é principalmente ameríndio ou africano. A primeira razão é que os portugueses eles não trouxeram as esposas quando vieram colonizar o Brasil. E a outra é que houve a exploração sexual, né? Porque certamente as relações não eram consensuais. A gente tem isso na história, né? Os abusos. O Homo sapiens, a gente já sabe disso, que ele teve a origem no continente africano, mas depois povoou a Oceania, a Ásia, a Europa e finalmente as Américas, né? Por fim. Então, todas as origens se reencontraram no Brasil, né? A gente pode afirmar, então, que o brasileiro é a mixigenação de todos os outros continentes. E se o Homo sapiens teve a origem no continente africano, por que é justamente essa cor da pele, que é predominante no continente africano, que temos mais preconceito? É a nossa origem. E a gente sabe que o continente africano tem a pele escura por causa da incidência do sol, né? E aí, anos atrás, depois da colonização, a política brasileira criou-se uma ideologia chamada de eugenização, que sugeria a criação de políticas para diluir a negritude e ainda defender como ação concreta a promoção da imigração europeia. Então, fenotipicamente falando, eles queriam clarear a pele das pessoas que moravam aqui no Brasil, né? Só que, em consequência dessa imigração europeia intensa, o brasileiro em geral acabou ficando mais ou menos 70% europeu, independentemente da região. E aqui eu estou usando a porcentagem da genética. A preponderância de pardos no norte e no nordeste decorre de um fenômeno geográfico, ou seja, os indivíduos são mais expostos ao sol. Então, encontramos moradores de Porto Alegre, de pele branca, com os mesmos níveis de ancestralidade africana que pessoas pardas lá do norte. Então, o que fazem as pessoas mais brancas ou mais pardas é um fator ambiental, né, que é a insolação. E o único critério aceitável para a cor da pele do brasileiro é a autodeclaração. Então, não existem critérios objetivos para a cor, principalmente se considerarmos fatores ambientais e culturais. Então, geneticamente falando, sim,
Estamos com uma ancestralidade mais europeia, mas a cor da nossa pele não ficou mais branca por causa disso. E eu termino a fala, né, da entrevista do médico geneticista Sérgio Danilo Júnior Pena, dizendo que a genética ela mostra que raças humanas não existem, né? O racismo é uma construção cultural. Assim como inventamos, podemos e devemos desinventá-lo. Então, quem quer entender a genética humana precisa de fato de sociologia, antropologia e história. Né? As ciências humanas, elas abrem os horizontes e mostram que além da herança genética, temos uma herança cultural. E já no artigo das Ciências Hoje, o médico geneticista Sérgio dizia que estava simplesmente demonstrando cientificamente o que Gilberto Freire, Paulo Prado, Sérgio Buarque de Holanda e Darcy Ribeiro tinham percebido bem antes. Então, ele usou das ciências biológicas, da genética, para provar cientificamente o que sociólogos, historiadores e antropólogos tinham percebido antes. E eu quero salientar aqui ainda que o termo racismo já está caindo, né? Como a gente sabe que não existem raças entre os seres humanos, até o próprio termo racismo está errado. Então, a gente está preferindo usar o preconceito, né? A palavra preconceito, porque é o que acontece. A gente tem um preconceito, né? Um conceito antecipado sobre uma pessoa por causa da cor da pele dela. E agora, sim, eu vou começar a falar de indústria televisiva. E eu estou colocando no âmbito da indústria cinema, novelas, propagandas e reality shows. E tem uma palavrinha que ficou bem popular ultimamente, que é a representatividade. E, segundo o Aurélio, de 2016, a representatividade é a qualidade reconhecida a um homem, a um organismo, mandatado oficialmente de um grupo de pessoas para defender os seus interesses. Ou seja, é a representação de grupos marginalizados ou estereotipados por pessoas ou grupos de influência em diversos âmbitos sociais. E aqui eu tenho um gráficozinho mostrando a representatividade. Então, dos 100 principais filmes produzidos no mundo inteiro, no ano de 2014, nós temos 72,6% de protagonismo ou atores brancos nos filmes. E a representatividade de negros é de 12,4%, latinos é de 4,9%, e hispânicos, né? Asiático de 5,3% e de outras etnias apenas de 4,9%. Esses são dados da USC Annenberg School for Communication and Journalism em 2015. E aqui a gente não vê uma representatividade equilibrada, né? A gente vê aí um domínio, né, da cor branca nos filmes. E aí eu questiono, quando é que o ator negro é protagonista? Ele só é protagonista quando ele interpreta papéis associados à escravidão. Isto é, o roteiro ele exige um ator negro porque o personagem a ser interpretado é historicamente negro, né? E precisa demonstrar uma realidade. Outra é que o papel tenta representar melhor a realidade. O que é isso? A nossa realidade é que temos mais pessoas negras em posições de usuários de drogas, moradores de rua, empregadas, criminosos e os tais malandros, né? Aqueles que arrumam um jeitinho de sobreviver dentro da sociedade. Eu coloquei aqui o exemplo da série brasileira Subúrbia, em que a gente tem a Érica Januza como a protagonista, e ela é uma empregada pobre, moradora da favela, é abusada sexualmente pelos patrões e preta, porque na história dela, ela seria melhor representada por uma pessoa negra, mas poderia ser interpretada por uma pessoa branca, mas, né, temos aí essa posição na sociedade.
Então, temos que as produções, elas tendem a estereotipar o preto na tela, né? Sendo a melhor amiga ou atleta do grupo, quando a gente assiste um filme americano. E aí, a minha questão, que agora eu pretendo sustentar até o final dessa apresentação, é: alguns personagens do cinema poderiam ter sido interpretados por atores negros sem alteração da história? E aí eu trouxe o exemplo desse filme que ainda não foi lançado. Foi lançado posters e trailers, mas está causando aí uma comoção negativa, né? Está gerando campanhas de dislikes, campanhas de boicote, porque nós temos uma princesa que já foi representada por uma pessoa branca, ruiva, de olhos claros, e agora está sendo representada por uma pessoa negra, por uma atriz negra. Nós temos aqui a Pequena Sereia, que é uma figura mitológica e fictícia. Ela poderia ser azul, verde, roxa, ela poderia ser qualquer outra cor, que ela não iria alterar nada na história dela, a cor da pele, né? Eu queria exemplificar ainda esses filmes que são animações infantis, em que a gente tem protagonistas negros. Porém, a gente não vê os protagonistas negros na tela. A gente tem uma princesa negra, a princesa Tiana, e um príncipe negro, né? Nós temos uma realeza, uma nobreza negra sendo representada no filme, mas a gente vê pouco tempo deles na tela. O que a gente mais vê no filme são um casal de sapos, né? Então nós temos aí a princesa negra, mas ela é transformada em um sapo durante o filme quase inteiro. O mesmo acontece com Soul, que é a história desse pianista de jazz que acaba sendo transformado, né? A gente assiste, o que a gente assiste de fato na tela é esse carinha azul. A gente não vê o protagonista negro. Outro filme que é bem legal da gente comentar é Um Espião Animal, em que a gente tem um agente ultra secreto que é muito incrível, mas ele é o que tem menos tempo de tela. Ele é apenas introduzido, apresentado pra gente. Olha, tem um agente secreto negro. Mas logo, logo ele se transforma em um pombo e a gente assiste o filme inteiro, esse agente incrível sendo um pombo. A gente quase não vê o protagonismo negro. E aí eu achei esse projeto, chamado Projeto Identidade, feito pela Noemi Oliveira e Orlando Caldeira, em que eles substituem alguns personagens por versões negras, né? Então a gente poderia ter uma Frozen se ela fosse representada em um país diferente, um país com maior incidência de sol, poderia ser uma pessoa negra. O menino maluquinho poderia ser um menino negro, sem problemas. A gente já tem agora, né, o par romântico do Homem-Aranha, interpretado pela Zendaya. A gente tem a MJ, que é uma pessoa negra, e também nós temos aqui a figura dos filmes tarantinos, né? A Kill Bill, que está sendo interpretada aqui pela Sharon Menezes. Então a gente poderia sim ter esses personagens negros sem alteração da história, né? E aqui eu quero falar de outra característica, que é a característica básica da indústria cultural, que é a padronização dos bens culturais e uma forte tendência a homogeneizar a cultura. Então, quando a indústria cultural tende a criar estereótipos culturais para atingir a massa, ela ignora o lado étnico, tendo uma forma simplista com o intuito apenas de entreter. E aí ela acaba banalizando algumas questões sociais importantes, né? Então, ela influencia e determina o que as pessoas acham sobre determinados assuntos, como gênero, raça, classe, social. E aí, parte do que vemos como alvo de discriminação na sociedade acaba sendo reproduzida em estereótipo em algumas produções culturais. Então, cinema, teatro, propagandas, a gente está vendo o negro sem muita protagonização e sem muito diálogo. E aí eu quero entrar em alguns tópicos em que a gente precisa refletir, né?
Então, as construções culturais existentes em uma sociedade seguem as tendências impostas pelos detentores do capital. Ou seja, as construções culturais com maior visibilidade e financiamento segue o interesse de uma classe, né? Então, a gente tem a alienação da massa. Quando um pequeno grupo é capaz de criar um pensamento único, a gente cria-se o processo de homogeneização. Então, esse processo é possível quando se controla as instituições sociais, sejam os meios de comunicação, empresas, escolas ou igrejas. Segundo Gramsci, a hegemonia cultural é o resultado da dominação ideológica de uma classe sobre a outra. Eu escutei recentemente que quem detém o poder é aquele que detém uma visão de mundo e joga ela para o outro, né? Então, o que a gente tem aí como homogeneização é a visão de mundo de quem pode, quem tem o poder, e controla a visão de mundo das massas, né? Que acabam tendo essa mesma visão de mundo dessa pessoa. E aí eu tenho alguns exemplos aqui de como que a vida de pessoas negras é impactada pela indústria televisiva. A atriz Whoopi Goldberg, Whoopi Goldberg, em 2017, diz que quando ela tinha 9 anos de idade, Star Trek estreava, ela olhou e saiu correndo pela casa, gritando: vem mãe, vem todo mundo, vem rápido, há uma mulher negra na televisão e ela não é empregada. E ela soube desde então que ela podia ser o que ela quisesse. A Whoopi é uma das atrizes mais incríveis e mais importantes. Ela é uma das únicas que tem todos os principais prêmios da Academia de Entretenimento, que é o Tony de teatro, o Grammy da música, o Emmy da televisão e o Oscar do cinema. Né? Então, ela realmente é tudo aquilo que ela queria ser. A Viola Davis, quando ganhou o seu Emmy em 2015, disse que a única coisa que separa mulheres de cor de qualquer outra coisa é a oportunidade. Então, você não pode vencer um Emmy por papéis que simplesmente não estão lá. Ou seja, papéis em que não abre a oportunidade para atores negros atuarem, né? Porque o ator negro ele só é escalado quando está no roteiro que necessariamente ele precisa ser negro. E aí entra a fala do ator Ícaro Silva, que se na sinopse de apresentação do personagem não houver a especificação que o ator precisa ser negro, dificilmente um ator negro será escalado para o papel, né? Então, resumindo, a gente tem uma cultura e estética branca como referencial. E isso é tão forte que na edição do Oscar em 2016, a gente não teve nenhum negro sendo escalado para os principais prêmios, como ator principal, atriz principal, ator e atriz coadjuvante, melhor diretor. E o comediante e ator Chris Rock, ele foi o host, né? Ele foi o apresentador da cerimônia do Oscar e ficou o tempo inteiro na cerimônia salientando e criticando duramente, né, nas suas piadas sobre isso. E uma das piadas é que, se fizerem os negros todos os anos, poderiam criar categorias sob medida. Por exemplo, melhor amigo negro. É uma piada ácida, né? Porque se a gente pensar bem, não é uma coisa muito engraçada. Então, revendo nossos hábitos de consumo e questionando a falta de diversidade presente nos produtos do entretenimento, é preciso. Isso porque a gente precisa entender que o entretenimento ele exerce um papel importante na construção do imaginário das pessoas, no molde de suas referências estéticas e comportamentais. E aí eu quero entrar em outros tópicos. A apropriação da cultura negra. Então, a gente tem aí várias coisas da identidade negra e que poderiam ser representadas por negros. Eu quero jogar um exemplo da Arezzo, que criou uma coleção chamada Africanidades e poderia ter usado isso para destacar o negro, né? E a modelo e garota propaganda dessa coleção de africanidades é a Jade Picon, uma mulher de pele clara, né? Então, a gente não tem só
a cor da pele como diferente a ponto de raça. A gente tem uma hierarquia criada pelos tons de pele, né? Então, empresários, publicitários e produtores da TV escolhem o branco nos modos publicitários com a justificativa de não haver retorno comercial. Então, o empresário brasileiro, em sua grande maioria, não acredita que o negro seja uma força econômica. Então, na lógica dessa maioria, o preto é igual a pobre. E isso é igual a consumo de subsistência. Só que isso começou a mudar ultimamente, né? Então, a gente começou aí o início do movimento ativista e um movimento antirracista que geram as pesquisas de mercado, que apontam a existência de um significativo público consumidor entre os negros, né? E aí começou a surgir várias marcas para cabelos cacheados, né? Com produtos para cabelos cacheados e crespo, maquiagens, né? Com tons de peles mais escuras. Então, a gente tem aí a figura da Rihanna, né? Que saiu da música, ela agora é uma detentora do capital, lançou uma marca de maquiagem chamada Fenty Beauty, que tem uma paleta de cor gigante e tem muitos tons de peles para negros. Então, a gente começou a ver o negro como um público consumidor, né? Então, a gente começou a cortar essa hierarquização. E outra figura importante que eu quero destacar é o Lázaro Ramos, que começou agora a produzir filmes com protagonismo negro, né? Então, a importância de falar sobre a representatividade negra na mídia brasileira se dá no momento em que o menino negro não enxerga na telenovela uma representação dele mesmo como médico, advogado ou policial, por exemplo, mas como bandido pobre sem perspectiva de futuro. E o Lázaro Ramos, junto com a Thaís Araújo, eles foram protagonistas de uma série brasileira chamada Mr. Brown, que meio que mudou um pouco essa visão, mudou um pouco o jogo aí dentro da mídia brasileira, né? Eu queria destacar também outra, que é a campanha da Boticário, que foi lançada no Dia dos Pais, em 2018, e acabou sofrendo aí, né, mais de 17 mil dislikes no YouTube e foi duramente criticada sob o pretexto de estar instigando o racismo reverso, né? Então, seja nos telejornais, telenovelas, desenhos infantis, como eu exemplifiquei, ou na publicidade também, a população negra é minimamente representada. E quando há essa representação, acaba gerando debates e enfatizando o racismo existente no país, né? Então, a gente tem o tempo inteiro campanhas, novelas com núcleos inteiros, inteiramente branco. Quando tem uma representaçãozinha, uma pessoa, né, chamada, a gente tem aí como a cota negra, aí não tem problema. Mas se a gente tem núcleos ou propagandas inteiros com o negro ser representado, gera debates, gera boicote, né? A gente não pode ter uma propaganda inteira com negros, né? Eles precisam ser a cota, né? Precisa ser a representação, não precisa ser o todo, né? E eu quero deixar aqui, por último, finalizando a minha apresentação, a polêmica que surgiu com o ator e cantor Seu Jorge, demonstrando aí que o preconceito racial ele impacta a vida dos profissionais além da esfera cinematográfica e televisiva. Seu Jorge foi cantar no Rio Grande do Sul e teve muitas vaias, teve sons de macacos vindo da plateia, pessoas que pagaram para ir assistir o show dele. Seu Jorge, um ator reconhecido internacionalmente com produções como Cidade de Deus, Marighella, Tropa de Elite, e sofreu esse racismo lá no Rio Grande do Sul. É bem interessante se vocês olharem o pronunciamento dele após esse episódio. E aqui eu estou encerrando a minha apresentação. Essas são as minhas referências. Usei o livro do Joel Zito Araújo, A Negação do Brasil. Usei 2 artigos sobre cinema e a entrevista do médico geneticista Sérgio Danilo Júnior Pena. Muito obrigada.